exemplo, em sua conduta, em sua forma de falar, enfim, em todo sentido. Essa é a primeira forma. A segunda é transmitir todos aqueles ensinamentos que ele experimentou em primeiro lugar. Ele não pode falar do ensinamento, porém, pode falar do que ele mesmo obteve do ensinamento e do que se beneficiou com ele. Isto é convincente. Porém, se quer fazer teoria, se quer fazer academia do ensinamento, então periga, pode fracassar. Há que dizer, a difusão começa expressando todo o bem que recebeu e em que formas do ensinamento logosófico. Isto é convincente. Respondido? Então, condiscípulos, eu sempre recordo que a gente é muito chamado a atenção para quando fizer um vídeo, ser natural e contar o que viveu. E quando a gente conta uma experiência, naturalmente, porque está dentro, né? Não precisa ler, não precisa decorar, isso transmite, né, naturalmente ao que está escutando. Porque como um ser humano vive uma experiência, aquele que escuta também pensa, poxa, se aquele ali conseguiu, eu também consigo. Agora, se eu fico teorizando ou lendo um texto cheio de, né, palavras rebuscadas, que não tem muito a ver com o ensinamento, na minha compreensão, isso não penetra. Agora, a experiência vivida é muito eloquente, muito. E nós podemos contar essa experiência naturalmente, como se estivéssemos contando para um amigo. Quando a gente conseguir gravar um vídeo assim, né, com discípulos cursinho, vai ser muito bom. E com as técnicas que a gente vai aprender agora, então, nem se fala. Então, vamos fazer uns 2 minutos de intercâmbio, pode ser? Uma manifestação? Tempo. Ninguém? Então, a condiscípula Maria Helena. Eu não enxergo todos aqui, condiscípulos. Condiscípulos, boa noite a todos. Expressando todo o bem que recebeu. O maestro traz assim de uma forma tão simples, não é? A difusão é expressar o bem que se recebeu e ter esse bem em conta, né? Ter consciência desse bem que se está recebendo e que pode transmitir para os demais. Então, é saber assim como fazer isso de forma inteligente, de forma a alcançar mais diretamente o público, não é? Se colocando também no lugar do público. Então, é lindo demais esse ensinamento e nos convida a todos mesmo a nos adestrarmos, né, na arte da difusão. Obrigada. Obrigada, condiscípulos. Passo a palavra, então, para o condiscípulo Escorcinho. E bom curso a todos. Grata, querido. Temos ainda o condiscípulo Zé Augusto, que vai trazer um outro ensinamento muito interessante, porque, assim, de uma forma geral, tá? A princípio, a gente não vai entrar no mérito do conteúdo, apesar de que o conteúdo é o foco de tudo. Mas a gente vai se ater à parte técnica. Então, o condiscípulo José Augusto traz ali a indicação do próprio mestre de como é que tem que fazer isso. E, condiscípulo, boa noite a todos, né? Primeiramente, uma apresentação, porque eu não faço parte da CLOC, né? Então, por que que eu estou aqui, né? Eu faço parte da comissão de legendas, eu, condiscípulo Escorcinho, condiscípulo Antônio Cândido, né? E que tem como objetivo providenciar a inserção de legendas em português e nós nos reunimos regularmente, às terças-feiras, pela manhã. E quando o condiscípulo Escorcem estava envolvido já na programação e pedindo ajuda, e acabou que nós dois nos envolvemos bastante nesse processo, né? Então, por isso que eu estou esclarecendo aí essa minha participação, né? Essa oportunidade que me foi dada. Essa expressão é tão rica, né? Oportunidade, né? Eu vou colocar aqui um slide, né?
Então, a atividade é a capacitação básica para a geração de conteúdo audiovisual. E eu também trazia aqui um ensinamento, os objetivos dessa atividade, né? Apresentar a estrutura da atividade de capacitação básica para a geração de conteúdo, apresentar elementos e recursos necessários para a geração de conteúdo audiovisual e estimular a produção de conteúdo audiovisual. E a responsabilidade, né, então, é da Coordenação de Divulgação Nacional, a Comissão Nacional de Conteúdo, a CNAC, né? Os colaboradores, então, que estão bastante envolvidos, inclusive, nessa programação, o Condiscípulo Corsim, o Condiscípulo Antônio Cândido e eu. E escutei a Condiscípula Adete começou o ensinamento, onde começa com uma manifestação do discípulo, né? Esse aqui também. Escutei os ensinamentos do Maestro sobre vocação. Penso que deve haver discípulos em condições de fazer chegar o ensinamento em diferentes formas a alguns ambientes. Me refiro, por exemplo, a discípulos que sejam escritores e desenvolvem alguma atividade desse tipo. Penso, maestro, que será oportuno tentar por parte da vocação do discípulo ao serviço do ensinamento nesse mesmo sentido. E mais fala, mas há que fazer primeiramente uns bons ensaios, não? Porque tudo que sai ao externo tem que ser, pelo menos, se não perfeito, quase perfeito. E livro é uma coisa séria. Contudo, se pode tentar, se pode fazer. Não é questão de ter vocação, senão o domínio do idioma. Há que conhecer as excelências do idioma e, sobretudo, falar sempre em forma clara e inteligível para todos, sem que deixe em nenhum momento de configurar-se a beleza do conteúdo, né? É isso que queria saber? Assim que o podem ensaiar. Eu destaco esses trechos aqui, uns bons ensaios, né? O maestro fala muito em fazer ensaios, né? Eu vejo que esse fazer ensaios tem o primeiro aspecto, que é o de fazer. Em alguns momentos, né, alguma atividade, assim, não, eu ainda não sei, não está muito claro, não tenho muito conhecimento, não domino, mas nós temos que fazer ensaios. E mais na frente, se não perfeito, quase perfeito. Essa expressão, ela é interessante, né? Se não perfeito, quase perfeito, né? Mas o que é perfeito? Como que eu entendo esse perfeito, né? Se puder tentar, se pode fazer. Não é questão de ter vocação, senão o domínio do idioma. Esse domínio do idioma é natural, seja nos artigos, seja nos vídeos, né? Nós temos que conhecer e, de preferência, dominar esse idioma para poder levar essa palavra ao voz a todos, né? Ainda que não seja questão de ter vocação. E atributos importantes é falar de forma clara e inteligível para todos. E esse perfeito, né? Eu fiquei me detendo, né? O que é esse perfeito? E o maestro de ensinamento onde ele fala da perfeição. Perfeição significa a eliminação de todo imperfeito, sendo fácil compreender que as imperfeições são produto da ignorância e da falta absoluta de conhecimento superior. Perfeição significa algo mais. É o melhoramento gradual que o ser vai alcançando de suas condições, ao mesmo tempo que experimenta, como já disse em outras oportunidades, uma realidade jamais sentida, né? Interessante isso, né? Eu tinha um entendimento, né, que você tinha um processo de busca da perfeição e chegou em algo perfeito. Mas não, esse é um processo que ele não para. É um melhoramento gradual que o ser vai alcançando. Então, se eu já alcancei algo perfeito, né, para que possa publicar, tem que continuar esse melhoramento, ele tem que alcançar algo mais perfeito ainda, né? Muito relacionado com o ensinamento fazer mais e melhor, né? Mas essa perfeição, então, ela é um processo. Ela não é apenas uma atividade que culmina com o perfeito. É um processo, são melhoramentos graduais, né?
Esse é o ensinamento que eu acabei de trazer, destacando esses pontos, né? Tem um outro ensinamento que eu gostaria de trazer também. Agora bem, isto não impede que se faça difusão nos jornais, no rádio, na televisão, etc. Pois esta difusão leva à finalidade de familiarizar as pessoas com o novo ensinamento. Quando chega o tempo, se poderão fazer demonstrações públicas pelo rádio ou televisão sobre a aplicação do ensinamento à vida e seus estupendos resultados. Quando se também falou dos resultados. E quando se, lendo esse parágrafo, né, desse comunicado, aí eu fiz um exercício de imaginação. E eu imaginei o maestro escrevendo. E o maestro estava escrevendo assim: agora bem, isto não impede que se faça difusão nos jornais, no rádio, na televisão, no Instagram, no Facebook, na internet, fazendo uma plataforma de divulgação ampla, etc. Então, esse etc., e o maestro não usa muito essa expressão, né? Eu vejo que aí já estava vislumbrando essas muitas alternativas que vão aparecendo e que vão favorecer a divulgação da palavra logosófica, né? Hoje, com a plataforma, com as mídias, com o Instagram, a gente pode chegar em qualquer lugar. E ainda, além de ser em qualquer lugar, a qualquer tempo, um ensinamento, um artigo, um vídeo que está nessa plataforma e que não foi visualizado hoje ou amanhã, mas ele está lá, ele pode ser visualizado milhares de vezes daqui a um ano, né? É uma semente lançada e ela vai germinando, né? Condiscípulos, agora eu também gostaria de ouvir os condiscípulos com relação a essas perguntas, né? Como me coloco diante desta oportunidade? Essa é uma grande oportunidade. E uma oportunidade abre outras oportunidades, né? A própria plataforma de divulgação ampla, né? Essa foi uma oportunidade e que gerou tantas outras oportunidades que nós estamos vivendo já, né? Essa oportunidade que nós temos agora de produzir material para as editorias, né? Essa oportunidade de geração de conteúdo para publicação, né? Então, esta oportunidade apresenta várias oportunidades. E aproveitar essas oportunidades né? É um compromisso frente ao maestro. E que perspectivas essa colaboração significa para meu processo e para a obra? E outras oportunidades essa oportunidade vai abrir? Eu gostaria de abrir o intercâmbio e ouvir um pouco alguns com os discípulos, né? Eu não estou vendo todos também, vou interromper aqui, né? São essas três perguntas: como me coloco diante desta oportunidade, como entendo este compromisso frente ao maestro, que perspectivas essa colaboração significa para meu processo e para a obra, né? Com o discípulo Agnaldo tinha levantado a mão, Sim, sim. então, com o discípulo Agnaldo e depois Maria Lúcia. Tá. Bem, condiscípulos, sempre que eu me defronto com esse tema, né, de difusão, divulgação, eu me recordo da condiscípula que me ofereceu essa oportunidade. Era algo que eu buscava, que eu não entendia muito bem, mas ela abriu para mim as portas, né, da logosofia e me ofereceu essa oportunidade de estudar logosofia. Então, eu vejo, sempre que eu vejo que eu me coloco com essa ideia de difundir, eu sinto um dever de gratidão por aqueles que me trouxeram essa oportunidade. Obrigado. Obrigado, com o discípulo Agnaldo. Essa manifestação de gratidão, né? Essa é uma grande oportunidade, né? E o nome da atividade, né? Capacitação na geração de conteúdo, mas é muito mais do que isso, né? É demonstrar essa gratidão ao maestro, né? E é secundar o maestro nessa grande missão que é levar a palavra logosófica à humanidade, né? Conheci para Maria Lúcia?
Boa noite, condiscípulos. É uma grande oportunidade, né? E eu me recordei, como condiscípulo Agnaldo, do início dos meus estudos. Eu queria levar esse bem para todo mundo de qualquer maneira, né? Causei uma grande reação em família, foi um auê. Por que que não ia para a televisão? Eu tinha amigos jornalistas, queria levar a logosofia para o rádio, aquela questão, né? E até que eu consegui compreender que não é assim. Mas essa oportunidade de levar a palavra, como a discípula anterior, que eu esqueci o nome, falou, eu vou levar o bem que realizou em mim, né? Eu penso que isso é muito importante. E eu saber levar é mais ainda. Aí é o meu compromisso com o maestro, minha gratidão. É levar a palavra da maneira correta. E eu penso que o exemplo é a melhor maneira de trazer as pessoas. Mas nós não podemos perder também a oportunidade do site, né? Porque muitas pessoas estão tendo acesso, estão procurando logosofia por causa do site. Nós estivemos, eu achei que eu nunca ia ver uma pessoa bater na porta da fundação e querer saber o que é logosofia. E nós tivemos essa oportunidade aqui em Paracatu há umas 3 semanas atrás. Um casal bateu, estava terminando a reunião de discípulos e queria saber o que era logosofia. Aí eu e o condiscípulo Danilo fomos atendê-los. Hoje eu estou fazendo a informação da esposa né, interessada. Mas é assim, por causa do site, né? Ela gostou, procurou saber o que que era, viu que em Paracatu tinha e foi atrás. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Já que eu não posso ir para a rádio, né, da maneira comum, como todos, né, como o Maestro coloca, né, a propaganda fácil, mas eu tenho que aproveitar e deixar essa semente lá, ela vai germinar. Obrigada. Uhum. Obrigado, conselheira Maria Lúcia. Conselheira Tereza, Maria Tereza. Boa noite, condiscípulos. Eu sinto assim como um dever moral. Sinto que eu tenho que atuar com a lei de correspondência, com a lei de caridade, com a lei de gratidão mas para eu fazer, né, essa atividade, eu devo me capacitar, porque no mundo tem muita gente capacitada e muita gente impaciente, querendo as coisas muito rápidas, né? Então, eu penso que a gente tem que oferecer o melhor que a gente pode e se preparar. Eu acho que a palavra-chave é capacitação. Nós devemos fazer o melhor possível, né? Chegar, procurar, né? Claro que a gente tem que repetir, né? Que são os ensaios. E a gente tem que ensaiar mesmo, encarar essa tarefa, todos nós. Obrigada. Conselheira Maria Tereza. No ensinamento, né, que foi trazido, né, algumas expressões, né, que marcam bem isso, né? Primeiro, fazer ensaio significa fazer, né? Não é apenas perceber a necessidade, a realidade, temos que fazer, é fazer. Ensaio. Agora, esses ensaios, eles devem ter uma dedicação, né? É, se não perfeitos, quase perfeitos, né? É interessante essa expressão. Se não perfeitos, quase perfeitos, né? E para isso, realmente, a capacitação, né? Então, essa atividade vem ao encontro dessa manifestação, né, de capacitação, a gente nos capacitar, olhar a questão dessa produção de vídeos. Hoje em dia tem vários recursos que nos indicam como fazer melhor, fazer mais e melhor, né? E mais algum condiscípulo? Discípulo Antônio Cândido, está Condiscípulo, muito Sem chiado. microfone. eu estou Agora está acompanhando, ok. mas penso que Uhum. vou deixar a oportunidade para outros. É uma alegria ver a Maria Alejandra aqui, da Venezuela. E vamos então, vou deixar para outra oportunidade, tá bom? Uhum. Bom. Bom, condiscípulo, nós estamos aqui com um conjunto de 51 condiscípulos, né? E todos dedicados a aproveitar essa grande oportunidade que o maestro nos apresenta, né? Eu li aquele ensinamento, né, onde o maestro fala em levar a palavra por todos os meios, né? Fiz aquele exercício de imaginação e pensando assim, o maestro já estava pensando nisso, né? E agora nós estamos vivendo. E eu me recordo que uma vez eu ouvi uma manifestação com o discípulo Pádua,
quando ele estava apresentando a plataforma, acho que foi 2019, se não me engano, né? E o discípulo estava relatando sobre o processo vivido, e ele disse o seguinte: às vezes nós temos algumas dificuldades, tínhamos algumas dúvidas, aí a gente ia e o maestro respondia. A gente encontrava a resposta àquelas nossas dúvidas com os ensinamentos, né? Então, a gente sempre ter presente o ensinamento que o maestro nos indica essa forma de fazer perfeito ou quase perfeito, né? Bom, se não nós tivermos mais nenhuma manifestação, aí eu vou passar então a palavra para o Equipe Corsim, que vai falar sobre a dinâmica dessa atividade, né? Então, o Equipe Corsim. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu costumava estar no Rio de Janeiro, né? Eu estive no Rio de Janeiro há muito tempo, agora estou aqui em Brasília. Tá, eu fui promovido para cá, né? Para poder estar perto aqui daquelas duas conchas, para a gente ver se consegue mandar alguns pensamentos para lá, para ver se cai alguma coisa dentro daquilo lá. Mas é o seguinte, a Condiscípula deve estar preocupada comigo, mas vocês não precisam ficar preocupados, não. Eu sou muito objetivo, certo? O Condiscípulo Antônio Cândido e o Condiscípulo José Augusto já conhecem minha modalidade. Eu penso o seguinte, a gente tem que ter, assim, objetividade naquilo que a gente se propõe a fazer. E é justamente isso que a gente está tentando, com a ajuda, né, do Antônio Cândido, do José Augusto, nós chegamos a um modelo e vamos ensaiar esse modelo, e esse modelo pode sofrer alterações no curso na sequência, né, dessa capacitação. Tá? A quantidade de reuniões, ou a gente está chamando de módulos, vai depender muito do resultado. Certo? Se a gente tiver um resultado muito bom, a gente vai agregar vários módulos numa reunião só. Se não, a gente vai sem pressa e sem pausa. Esse foi uma das coisas que a gente combinou. Uma das primeiras coisas que eu vou pedir é que todo mundo abra a câmera, porque vai fazer parte do primeiro módulo, uma coisa que todo mundo aqui vai começar a observar, tá? A partir da semana que vem, da próxima reunião, vai estar todo mundo observando todo mundo, porque a gente vai aprender como é que faz o enquadramento e como é que ilumina, certo? Então, todo mundo aqui vai ver como é que o outro está se enquadrando dentro aqui da nossa telinha, vendo se está bem iluminado, se está cortando a cabeça, se está aparecendo só o cabelo. Então, já começamos por aí, né? Um observando o outro. E a ideia é muito simples, tá? Então, algumas coisas assim, algumas considerações iniciais, né? Todas as atividades estarão focadas na parte técnica, certo? Nós não vamos entrar na parte docente. A parte docente, eu acho que tem alguns cursos que vão ser dados, e aí também é uma questão da CLOC, da própria sede. Uma coisa importantíssima, a qualidade do vídeo. A gente está assim, mais focando na parte de vídeo, tá? Vídeo e qualquer material que seja audiovisual, né? A qualidade do vídeo e do áudio podem não ajudar, mas podem atrapalhar muito, certo? E acontece uma coisa muito interessante, que a partir de agora, né, a partir do momento que a gente começar a estudar um pouquinho isso aí, a gente vai observar que a gente só presta atenção em alguma coisa quando tem alguma coisa errada. Né? Assim, é uma coisa muito interessante. Quando está tudo certinho, a gente foca normalmente no conteúdo. Quando tem alguma coisa errada atrás, uma lâmpada, uma tomada, um fio, uma estante mal organizada, isso aí vai chamar sempre mais atenção do que o próprio conteúdo. Então, a partir de agora, a gente vai entrar em contato, como é que faz isso, né? E aos poucos a gente vai acertando melhor isso. Né?
outra coisa importantíssima é o seguinte: nós já tivemos a experiência lá no Rio de Janeiro durante muitos anos. Isso não dá para fazer sozinho, tá? É impossível fazer sozinho. É muita coisa para saber, né? E uma pessoa sozinha, ela não consegue dar conta da parte técnica. Então, já fica aí o apelo, né, para as CLOCs se reunirem, e a gente não vai fazer nada além do que o método logosófico prescreve, certo? Estudo no individual, vai estudar, tem que estudar, não tem jeito, certo? Para aprender alguma coisa, a gente vai ter que estudar. Depois, vai para o coletivo e com o que cada um aprendeu no seu estudo individual, vai gerar algum material. A ideia básica, a imagem é essa. Esse material vai ser disponibilizado e todo mundo vai ter acesso a esse material para poder fazer a avaliação. Então, o estudo e prática no individual, vai para o coletivo, vai fazer, vai colocar em prática isso no coletivo, no conjunto, e depois a gente vai, na próxima reunião, fazer a avaliação do material que foi enviado. Tem algum segredo nisso aí? Me parece que a gente está seguindo simplesmente o que o mestre indica, né? E provavelmente... Eu tenho tido a experiência que quando eu sigo o que ele indica, normalmente dá certo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, é o seguinte, todo mundo vai ter que trabalhar, não tem jeito. Nós pensamos aqui em até gerar material, gerar vídeo explicando, e chegamos à conclusão que isso ia dar tanto trabalho que a gente iria perder muito tempo fazendo isso. Sendo que no YouTube, de forma mais clara, no YouTube existem, se não centenas, milhares de cursos e de dicas falando sobre tudo aquilo que a gente vai trazer aqui. Tá? Então, a ideia é que a gente aqui não explique as coisas, que cada um vá, procure, depois a gente vai ter como fazer isso, mas vai entrar em contato, vai estudar, vai colocar em prática e depois a gente vai ver. Olha aqui, por exemplo, já melhorou muito o enquadramento aqui, tá? Uma palavra só já melhorou muito. Ó, em cima, 2 dedinhos. 2, 3 dedinhos em cima, certo? A gente depois vai descobrir que enquadramento que é esse, tem nome, certo? E a gente vai descobrir como é que funcionam esses enquadramentos, tá? Então, outra coisa, vai ser disponibilizado o que... Eu não sei se os condiscípulos da minha época... Deve ter condiscípulos aqui da minha época, tá? Na minha época tinha lá, a professora mandava para o lar. Eu não sei se alguém lembra, os jovens não vão lembrar, mas disse assim, para o lar, tá? Trocando em miúdos, essa é a lição de casa, certo? Então vai ser postado, assim que a gente acabar aqui, sim, vai ser postado o módulo 1, que é o dever de casa. Então, ler com calma o que cada um, ou em conjunto, vai fazer, aí cada um vai ver qual que é a melhor forma de trabalhar e vai ver o que tem que fazer. Ok? Então, todo o módulo vai ter dever de casa. Porque se a gente não experimentar, a gente não vai errar, a gente não vai saber se está fazendo melhor ou pior. E outra coisa, cada módulo, vão ser vários módulos. Agora nós estamos lançando o módulo 1. Não é isso aqui, não é o módulo 1. O módulo 1 vai ser enviado. O módulo 2, ele necessita do conhecimento do módulo 1. O módulo 3, do módulo 2 e do módulo 1. E assim sucessivamente. Ou seja, estamos de novo seguindo o que o mestre recomenda. Ele tem um ensinamento que eu acho assim sensacional. Ele diz assim, deixa eu só... Eu vou falar com as minhas palavras, depois todo mundo vai lá e lê o ensinamento na íntegra, tá? De preferência, lê a conferência inteira, tá?
Ele diz o seguinte: não adianta você achar o nariz se você perder a orelha. Muita gente que deve conhecer esse ensinamento. Então, o que nós vamos fazer é isso. Não adianta a gente aprender o módulo 1 e fazer o módulo 2 e desaprender o módulo 1. Então, a ideia é ir somando conhecimento e agregando isso no produto que a gente, de alguma forma, vai produzir. Essa também foi uma grande preocupação, porque é o seguinte: aqui eu não conheço todo mundo, claro, deve ter uma diferença muito grande de conhecimento. Tá? Não fiquem preocupados, porque a ideia é: quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Se tem aqui condiscípulos que já têm muito conhecimento nessa área, formem grupos, e um ajuda o outro, e a gente está aqui, né, à disposição também para quem tiver dúvida também, entra em contato, de preferência liga, tá? Liga que a gente conversa e tá todo mundo aqui à disposição, tá? Nesse módulo que vai ser enviado, ele tem uma série de sugestões, são links, tá? Que nós encontramos aqui na internet, que dão dicas, que ensinam como é que faz enquadramento e iluminação. Tá? Esse é o nosso primeiro módulo. É como é que a gente vai fazer o enquadramento e como é que a gente vai iluminar. Porque isso aí, assim, digamos, não digo, é 50% do problema resolvido. Depois vem o áudio, que vai ser o módulo 2, né? Eu já estou fazendo um spoiler ali, né? Que é mais ou menos os outros 50%. Tá? Então, a gente vai aprender como enquadra e como utiliza a iluminação. Aí, muita gente vai perguntar: mas eu não tenho nada. Eu não tenho nem refletor, não tenho câmera, não tenho nada na mão. Não tem problema. Vai usar o celular, vai usar luz natural. Tem algumas das indicações ali que indicam como é que faz com a utilização com luz natural. Tem uns macetes ali que um pedaço de isopor você resolve um problema, tá? Então tem muita coisa que é muito interessante e a ideia é: não comprem nada, não adquiram nada, vamos fazer com o que a gente tem. Depois, à medida que a coisa for andando, a gente vai vendo quais são, digamos, os equipamentos que podem ser adquiridos, podem ser utilizados. Quem tem equipamento já bom, tem uma bela de uma câmera com lente, com, com microfone sem fio, com vários refletores, usa. Tá? Agora, quem só tem um celular, vai fazer com o celular e com a luz natural. Vai abrir a janela lá e vai fazer a sua produção. O que vai ser pedido, tá? Como dever de casa? Um vídeo de 10 segundos. Tem que ser uma coisa curtinha, esse material no próprio grupo. Para quê? Para que todo mundo veja e já vai fazendo sua avaliação. Certo? Se quiser postar a avaliação no grupo, também não tem problema. Então é o seguinte: 10 segundinhos, não precisa mais do que isso, monta, a gente chama de setup. Tá? O que é o setup? Eu vou lá colocar a cadeira, vou ver mais ou menos o fundo, vou ver a iluminação, vou ver enquadramento e vou fazer um vídeo de 10 segundos. Só isso. E com isso a gente vai ver o que aconteceu. Quem for artista, porque isso aí também é uma coisa, tem artista, né? Eu sei que tem muito artista aqui. Às vezes faz uma coisa sensacional, quebrando todas as regras. Então vocês vão ver que também pode quebrar a regra, mas aí tem que ser meio artista, tá? Se não for artista, segue as regrinhas que dá certo. O ideal é que mandem o arquivo em MPEG-4. Provavelmente tem gente que nem sabe o que é MPEG-4. Não tem problema. Se não souber, manda no formato que gravou, e depois a gente vai entrar digamos, nesses detalhes de como, em última instância, tem que acabar o vídeo. Tá bom? Que mais? Vocês façam o seguinte: se atenham ao pedido do módulo.
tá? Não precisa ficar preocupado com o resto. É aquilo que eu falei, se tem gente, se algum condiscípulo tem capacidade de ir além, vá além. Mas não se preocupe, fica com o que o módulo está pedindo. A, a avaliação, a avaliação do material como um todo, assim no geral, aqui como a gente está, como agora a gente está fazendo, vai ser feita na próxima reunião. Então, a gente vai ter tempo de ver o que foi postado e na próxima reunião, que já tem data marcada, que é 28 de agosto, mas não se preocupe que isso vai estar lá, 28 de agosto, às 21 horas, tá? Então, no dia 28, no 28 de agosto, a gente vai se reunir e aí sim, a gente vai ver o que foi produzido, esses 10 segundos. A gente espera que tenha muito material a ponto da gente não conseguir ver tudo. Ok? Mas se não tiver material também, a gente vai avaliar o quê? Certo? Tem que ter alguma coisa produzida. O que for apresentado no módulo, o que está sendo gravado hoje, todo o material, ele vai ser disponibilizado numa plataforma que o condiscípulo, nosso assessor para assuntos de propedêutica, depois vocês vão ver lá o que é propedêutica que eu aprendi agora, né? Aprendi com ele o que é propedêutica. E vai estar lá disponível, vai estar tudo disponível que a gente for colocando, o que vai ser publicado, mas a princípio coloquem no grupo. O importante é colocar no grupo, tá? Vamos lá. Outra coisa importantíssima. O nome do arquivo. O nome do arquivo vai ter lá, tá lá como é que faz o nome do arquivo, mas de uma forma assim bem prática. O nome do arquivo vai ser a sede, o nome da sede, com o nome dá um nome lá para a atividade, lá de 10 segundos, e a ponto, seja lá o que for, que é o arquivo de vídeo. Para a gente saber como é que as sedes estão se organizando. Isso vai ser muito importante, porque a gente sabe, sede, sei lá, de Chapecó. Pô, mandou 10 vídeos de 10 segundos, ótimo, experimentando uma pessoa, duas pessoas, uma entrevista, uma pessoa de pé. Aí é o quanto cada um conseguir gerar, o quanto o conjunto conseguir gerar. Quanto mais conseguir gerar, melhor para todo mundo. Porque a gente vai errar muito, tá? Não se preocupem que o erro, aliás, de novo, né? O mestre, né? Uma das melhores coisas que a gente descobre, isso aí, para mim, assim, tá escrito aqui na frente, é quando eu descubro que eu errei. Porque é a partir dali que eu consigo melhorar. Então, não tenham medo de errar, certo? Esse trabalho de casa, aí veio uma coisa o seguinte, ele tem que ser, esse tem está bem enfatizado, tá? Ele tem que ser postado até o dia 18 de 18 de agosto, julho, 18 de julho, né? À meia-noite. Agosto, 18 de agosto, à É isso. meia-noite. Isso. Por quê? Porque isso faz parte do ensaio. Porque a ideia é que a gente dê um upgrade nos nossos vídeos e na forma com que a gente produz. Todo mundo sabe que, principalmente no YouTube, existe uma periodicidade na publicação do material que o dono lá do canal faz. Então, o ideal é que a gente chegue, ou cada sede, ou cada conjunto, chegue a produzir alguma coisa dentro de alguma periodicidade. Para isso, a gente precisa se organizar. Porque se tem que entregar dia 18, não vai gravar dia 17, porque provavelmente vai dar problema. Então, já é um exercício, tá? Para a gente se organizar, porque, digamos, a publicação seria dia 28. Então, a gente tem que entregar dia 18. Ok? Tudo foi, olha, tudo foi muito intercambiado, certo?
Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês reclamem com o Antônio Cândido e com o condiscípulo Zé Augusto, tá? E com a condiscípula Odete. Pode reclamar com ela também, tá? Então, a extensão é MPEG 4. Próxima reunião, dia 28/8/2024, às 21 horas. Vamos avaliar, se tiver muita coisa, a gente vai avaliar alguns, né? 8 de agosto. Espero que ninguém seja... Condiscípulo Opa, é desculpa. 25. Ah, é. Ah, é 25? 25/8, Por que que eu estou com 28? que é 25/8. domingo. Você tem razão. 28 é Olha, de hoje. dá certo, é 25. 25, obrigado. Eu estou com 28 na cabeça. Tá? Então, não fiquem preocupados com errar, tá? A gente vai... Também espero que ninguém fique suscetível se a gente apresentar algum material que alguém fez e a gente vai ter que fazer comentário em cima desse material que foi enviado, certo? Então, vamos treinar também a suscetibilidade. Basicamente é isso, tá? Então, dia 25/8, a gente vai fazer essa avaliação e vai entregar o dever de casa do módulo 2, ok? O condiscípulo Antônio Cândido, nós estamos já chegando no final do nosso tempo. O condiscípulo Antônio Cândido pediu a palavra. Ele tem alguma coisa muito importante para falar. Boa noite, condiscípulos. Então, esse cursinho, se eu estou entendendo, nós vamos montar um grupo onde nós vamos participar da produção e, ao mesmo tempo, da apreciação do que se produziu. Vai ficar disponível no nosso grupo o link contendo a referência de vídeos do YouTube que orientam sobre iluminação e, que é o nosso tema de hoje, Enquadramento e iluminação. Aí eu vou Isso. fazer, vou ler ali e faço um vídeo de 10 segundos sobre o que eu entendo, sem complicação, com celular, e posto ali. Aí o condiscípulo Scorsin vai apreciar e, naturalmente, né, Scorsin, outros que dominam o conteúdo Isso. também fazem a sua apreciação, Ação. e aí nós vamos tendo acesso a esse resultado e vamos aumentando o nível cultural entre nós destes dois temas nos produtos que se estará fazendo. No próximo módulo, do dia 25, agrega-se a este outros conteúdos, não é? Que aí Sim. vai ser outros temas, e ao final nós vamos ter um grupo expert, não é? Cada um contribuindo, uns aprendendo, outros compartilhando o que sabem, e o final vamos robustecer a capacidade de expressar o que o maestro nos ensina. É isso? Perfeito. E assim, antes de passar a palavra para a condiscípula Maria Lúcia, o gran finale, a gente já tem na mente o gran finale, tá? O gran finale vai ser a produção de um vídeo de, sei lá, 10 minutos, a gente está pensando em 10 minutos, para ser publicado. Então, a gente vai agregando conhecimento, vai aprendendo, e no final, é o trabalho final para a formatura, para todo mundo receber um diplominha, certo? E receber uns pontinhos lá, não sei, esse negócio de Banco Universal, não, eu prefiro logocoins. Os condiscípulos conhecem os logocoins? Recebe uns logocoins, porque vai ser publicado. Obviamente vai ser avaliado, né, pela CLOC, pela KNAC, mas o objetivo é fazer realmente um vídeo com todo o conhecimento que a gente adquiriu para produzir, ok? Condiscípula Maria Lúcia. Nossa, eu acho muito interessante. E como eu sou do CDIL Paracatu e eu estou vendo que eu estou isolada aqui, eu posso convidar mais condiscípulos para que eles leiam, né, sobre essa iluminação para poder fazer o trabalho, porque já que eu não consigo fazer sozinha, posso convidar? É óbvio, claro, agregue, Vou tá? deixar. Agregue porque, olha, experiência, da minha experiência desses anos ali que eu venho fazendo isso, sozinho, a condiscípula está aqui, a condiscípula Andréia, a condiscípula Sônia, o pessoal os condiscípulos do Rio de Janeiro e aqui de Brasília já sabem que é muita coisa, entende? Então precisa de muita gente para poder pensar em... À medida que os módulos forem andando, vocês vão ver que a gente vai incrementando os detalhes, né? Mais detalhes, até chegar, se
o conjunto quiser, a detalhes até de como. Ó, nós chegamos a fazer isso, não é, condiscípula Andréia? Até a fazer exercício de aquecimento de voz para poder falar. Então, olha até onde pode chegar, certo? Aqui detalhe a gente pode chegar. Mas isso aí é no andar da carruagem, tá? Se todo mundo também tiver interessado. Pelo meu relógio. Ah, alguém mais tem alguma dúvida? Sim, Sim, diga. só para dizer que a reunião está sendo gravada e que vai ser disponibilizada também no ambiente que a gente está criando. Ou seja, sempre haverá possibilidade de voltar ao resultado da reunião. A de hoje é mais de informes, mas as próximas deverão ter, né, conteúdos e resultados da apreciação que podem ser consultados posteriormente. Obrigado. Ok. Antes, só mais um detalhe. Lá vai ter uma série de vídeos do YouTube que nós gravamos, nós, a Fundação Logosófica, né? Os estudantes do Logosofia gravaram. No canal do YouTube nós temos 500 vídeos. Então, assistam, porque lá já dá para fazer uma avaliação do que ficou bom, do que ficou ruim, entende? E a gente começa a olhar, observar filme, documentário, assiste no YouTube alguma coisa, algum canal, a gente já começa a abrir o olho para, sabe, a gente começa a enxergar um monte de coisa que antes a gente não enxergava, que é o famoso conhecimento. Também a gente não está inventando nada. Condiscípula Maria Helena, depois condiscípula. Eu acho que eu passo para Maria Alejandra, depois condiscípula Odete. Que tal? Ok? Condiscípulo Escorcinha, só uma dúvida. Diga. O envio do vídeo Hum, é de forma individual ou é por sede? olha, o que nós intercambiamos aqui é que o ideal é que a Clock participasse, certo? Que fosse o conjunto que trabalhasse. Agora, existem locais, eu não conheço todo mundo, existem locais que é um e é um só, e aí ele tem que se desdobrar em vários. No nosso caso, aqui em Brasília, a Condiscípula vai poder contar com a gente, tá? Que tem mais gente que a gente pode produzir alguma coisa, tá? Para que os condiscípulos aqui de Brasília possam participar para poder entender como é que faz, ok? E quem puder ajudar, né? Quem puder agregar o conhecimento para o conjunto, vai ser assim, é o ideal. Bom, condiscípula Odete, já tem mais gente na fila. Eu vou deixando a condiscípula para o final, que a condiscípula já encerramos lá com a KNAC. Então, a condiscípula Maria Alejandra, 1 minuto e meio, cronometrado, e depois a condiscípula Andréia Macedo, 1 minuto e 35, só porque ela é de Brasília. Boa noite, condiscípulos, me escutam bem? É uma alegria enorme, grata pela oportunidade. E, claro, a minha presença aqui é através da colaboração com a CRDDF, graças também à autorização da CDI Minas Gerais pela América Latina. Claro, já nós na CDI Minas Gerais pela América Latina temos um conjunto de difusão ampla e compreende, onde colaboramos com vocês, né, com o Condiscípulo Francisco Sim. Corsinho, com o Condiscípulo José Augusto, e um conjunto também do Brasil que com a América Latina e fala Espanha, uma grande alegria. Isso tem ampliado nossa capacidade mental, tem criado vinculação entre os condiscípulos, adestramento em duas línguas, espanhol e português, tem criado mais intensidade na colaboração e iniciativa grata por essa colaboração que a gente já tem na CDI. Mas a minha pergunta com relação a esta colaboração é, observando a Cortou, Maria Alejandra. Vocês estão ouvindo? Eu acho que a Maria Alejandra caiu. Caiu. Uhum. Maria Alejandra, bom, tudo bem. Condiscípula Andréia, não adianta baixar a mão. Eu vi sua mão levantada, fala em 1 minuto. Poxa vida. Os condiscípulos já viu como é que funciona, como é que aqui funciona é, aqui em Brasília, né? É Certo? é, assim, com olha, discípulos, é desse jeito. Ah, ela Vai lá. voltou. Ah, voltou, Maria vou Alejandra? tirar, vou É que tirar a imagem.
a imagem para manter a conexão. Tá, então, Aproveitando o Wi-Fi dos vizinhos. Olha só. olha lá, hein? Pois É é. bom. Tudo bem, vai Então, lá, a dúvida rapidinho. com relação à pauta. E, Hum, obviamente, eu sou grata e contem com a colaboração dessa condiscípula, amiga e irmã. ok. Perante aperfeiçoar a produção de conteúdo individual, é justamente no conjunto, nesse caso, para colaborar. Claro, de mãos dadas a CDI também posso somar. Mas aí, justamente, o mesmo que falou com a discípula Maria Helena, como a gente encaminha isso para que sejamos também mais operativos e para poder dar o resultado que vocês pretendem com as datas. E, claro, como tem daqui a 4 semanas para a produção, como fazer em cada semana, se quer um módulo semanal, e daqui a um mês vamos ter 4 módulos, ou como é a metodologia. Gratidão. Isso. A metodologia é a seguinte: é o primeiro módulo, esse é o primeiro módulo. O importante é concluir esse primeiro módulo, tá? Dia 25, a gente vai avaliar esse primeiro módulo e vai agregar um segundo módulo. E assim sucessivamente, ok? Então, quem conseguir produzir em conjunto, ótimo, maravilha. Quem não conseguir, Maria Alejandra, põe seu celular ali, porque eu tenho recebido, a gente tem recebido, né, muitos vídeos de condiscípulos que gravam na própria casa, com o celular. Então tem que aprender essas técnicas de qualquer maneira, tá bom? Condiscípula Andréia, 30, agora é menos de 1 minuto. Em relação ao que foi trazido pela condiscípula Maria Helena, né, a pergunta que a condiscípula fez, eu estava refletindo que a gente vai ser super importante trabalhar em conjunto, mas eu estava me perguntando se não seria interessante, nesse primeiro momento, nós ensaiarmos com os recursos que cada um de nós tem. Então, por exemplo, eu tenho um celular na minha casa e vou fazer do jeito que eu imagino que seja a partir desse primeiro momento, né? Até para poder ouvir o que tem que ser consertado naquilo. Então, eu pensei se não seria mais rico para todos nós, cada um de nós encaminhar, pelo que eu entendi, para o WhatsApp, né? O grupo que foi criado por WhatsApp nesse primeiro momento, já que é curtinho, penso que não vai pesar, né? Para que a gente possa ter esse retorno, né, do que provavelmente não fazer, né? Ok, só que a gente aprende a acelerar o processo, né? No caso de Brasília, no caso onde tem clock já bem estruturada, a própria clock já pode dar o retorno e já corrigir e mandar mais bem feito, certo? A gente ganha tempo e ganha o conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento mais rapidamente, tá? É uma opção, mas onde tem clock eu acho que dá para acelerar muito, ok? Condiscípulos, é isso. Ah, tem o Antônio Cândido. Antônio Cândido, condiscípula Odete, eu acho que lá pela meia-noite, mais ou menos, a condiscípula vai falar, tá? Não, Vai, condiscípulo, condiscípula Antônio Escorsim, Cândido. é Diga. rápido. A questão da condiscípula Andréa. Que se Ah, produza da maneira que se possa, considerando os elementos de enquadramento e iluminação disponibilizados no documento que vai estar em seguida no grupo do WhatsApp e no ambiente virtual. Se entender que quer fazer em casa para ter um ensaio, faz. Se quiser envolver a clock, envolve e posta individualmente, não é? Para que a gente ok. possa ir aprendendo com as experiências. Inclusive, quem sabe já pode postar mais ajustado e dizer, olha, eu considerei isso, e assim nós vamos agregando saberes, né? Obrigado, Scorsim. Perfeito. É isso, todo mundo já sabe o que tem que fazer. E uma técnica que eu utilizo quando eu faço alguma coisa aqui, assim, em 1 segundo, eu utilizo a minha. Agora é uma dúvida, tá? Eu não sei se é a imaginação, se é a razão, se é a intuição, é uma delas, tá? O mestre fica sentado do meu lado. E eu pergunto para ele se isso que eu fiz, ele postaria no canal do YouTube dele. Eu acho que esse é um parâmetro assim que para mim me ajuda a beça, tá? Entregar, diz, maestro, está aqui o meu material, está aqui para o senhor publicar no seu canal. Então, eu acho que é um bom parâmetro, né? Condiscípulos, boa noite, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa ali.
e nos vemos. Podem ligar para mim, liguem, tá? O Antônio Cândido, o condiscípulo José Augusto também, tenho certeza que estão à disposição. Dúvidas, liguem, tá? Eu prefiro que ligue do que fique mandando mensagem. Eu sou das antigas ainda. Condiscípula Odete. Então, condiscípulos, eu gostaria de agradecer e manifestar que as datas a gente vai postar no grupo. As datas bem certinhos e recordando que vai ser sempre 21 horas. Tá bom? Então, grata, muito grata e boa noite a todos. Vamos aos trabalhos, né? Não é só um 20 segundo. horas, não, condiscípula? Não, 20 horas. 21 horas. Mudou. Hoje só que foi 20 horas. Olha, vamos dar um 30 segundinhos para o mestre. O discípulo José Augusto, ele tem uma dica, e o mestre tem uma última dica aqui, tá? Um obstáculo pode ser intransponível para um, mas não para muitos. Uma pesada viga de ferro, atravessada sobre um estreito caminho, dificilmente seria retirada por duas mãos somente. Já sabem que sempre nestes casos é necessária a cooperação de muitas para afastá-la e seguir em frente. Nisso reside o segredo da colaboração. O obstáculo pode exceder o esforço pessoal, mas deve existir a convicção de que esse obstáculo será eliminado com a colaboração de todos. Introdução ao conhecimento logosófico. Ok, condiscípulos, boa noite. Obrigado, condiscípulos. Boa noite. Boa noite, condiscípulos. Grande abraço Noite a a todos. todos. Graças. Boa noite, condiscípulos. Gratidão. Hasta siempre. Hasta Condiscípulo siempre, condiscípulo. Escorfim, Antônio Cândido Condiscípula e Augusto, Alejandra. podem ficar um pouquinho mais? Dá. Um abraço. Tchau, tchau.